Ah, a última parte desse capítulo aqui, que são as forças e comprimento das ligações covalentes. Bom, primeiro, então, o que são as forças de ligação, né? Força de ligação é a medida da energia de dissociação de uma ligação, ou seja, qual é a energia necessária para romper uma ligação entre dois átomos. Isso que nos diz a força de ligação. Obviamente, que se a ligação for fraca, eu vou gastar menos energia do que em ligações onde a ligação for forte, eu vou ter que gastar mais energia para romper a ligação, tá? Eu vou Não vou seguir bem exatamente como está aqui, né? Só vou pegar a mesma lógica aqui do livro, aqui, a mesma sequência, tá? Então aqui a gente vai poder ver algumas coisas. A primeira delas é que a gente tem aqui as seguintes informações. Por exemplo, tá? Eu estou resumindo aqui para vocês. Ligações simples, elas são bem mais fracas do que ligações duplas. Ou seja, para mim romper uma ligação simples, eu gasto menos energia do que romper uma ligação dupla. E ligações duplas são mais fáceis de serem rompidas do que ligações triplas. Beleza? Então, se pensarmos em força de ligação, as ligações simples são mais fracas que as duplas e as duplas são mais fracas que as triplas. Bom, uma outra observação que eu vou fazer aqui é que eu estou usando a expressão bem correta. Uma ligação simples é mais fraca que uma dupla. Só que não achem que só porque uma é simples e outra é dupla, que a diferença de uma para outra é o dobro, entenderam? Não é o dobro. Então, assim, é porque a ligação é dupla, é duas vezes mais forte que a simples. Não, ela é mais forte que a simples, mas não é o dobro, entenderam? E a mesma coisa vale para da dupla para tripla. A ligação dupla é mais fraca que a tripla, entenderam? É mais fraca, mas não, ou então, em outras palavras, a ligação tripla é mais forte que a dupla, entenderam? Mais forte. E aqui a gente, nesse material aqui do livro, depois vão ler com mais calma, né? Mas aqui também tem exemplos, né? Aqui a gente tem exemplos de algumas moléculas, algumas ligações entre dois átomos, né? E a gente tem os exemplos extremos aqui nessa tabela. O exemplo, a ligação entre dois átomos, onde tem a maior energia de dissociação é o monóxido de carbono, tá? Que é como é que é formado o monóxido de carbono? O carbono faz quatro ligações, o oxigênio tem que fazer duas. Então, existe uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, e um par de elétrons de oxigênio faz uma ligação covalente coordenada com o carbono, dando uma espécie de uma ligação tripla, né? Sendo que uma delas é uma ligação covalente coordenada. E isso é a ligação entre dois átomos mais forte que existe. E a ligação de átomos mais fraca que existe é a ligação de flúor com ele mesmo, tá? Mais adiante eu até vou dar uma explicadinha por quê. Mas aqui então, aqui um do lado do outro aqui, estão os dois extremos das possibilidades de ligações que existem, tá? De todas que existem. A, Aquilo que eu falei para vocês aqui também nessa tabela aqui, uma coisa importante a destacar é que essa tabela aqui não está se referindo à energia de dissociação de carbono ligado a carbono. Isso aqui é uma média, porque depende dos vizinhos que o carbono vai ter aqui, entenderam? Então, cada vez que vocês olham essa tabela aqui, lembrem que isso aqui é uma média. Por exemplo, quando o carbono se ligou com o hidrogênio aqui, sei lá, tá? Depende de como está a estrutura com quem os outros átomos esse carbono se ligou. Mas na média, o valor é esse, das ligações. Então, nessas imagens aqui, vocês já podem perceber que, por exemplo, romper uma ligação simples, 300, na média, carbono com carbono dá 348. Romper uma ligação dupla, carbono com carbono, já é quase o dobro, entenderam? Mas não é o dobro. Então, é isso que eu já tinha dito, tá? Outra coisa que a gente percebe aqui, nessa parte, pensando na força da ligação, uma coisa que influencia são as ressonâncias. Em vídeos passados eu já expliquei, não vou voltar aqui, mas, por exemplo, lembram do ozônio, que é oxigênio ligado com oxigênio mais outro oxigênio? São três oxigênios ligados, um formato que parece um bumerangue, assim. E a ligação dupla ela pode ficar com um dos oxigênios ou também ficar com o outro. E acontece que experimentos já mostraram que a gente não tem. A ligação dupla deveria ser mais curta, né? A distância entre os átomos, e a simples mais longa.
e se observou que a distância das ligações são iguais. Então, isso quer dizer o seguinte, quando temos ressonância de ligação, a ressonância acaba intermediando a força de ligação entre uma ligação simples e uma ligação dupla. Então, lá no ozônio, a gente pode dizer o seguinte, a força de ligação entre um oxigênio e outro, ela está no valor intermediário entre uma força de ligação simples e uma ligação dupla. Não chega a ser tão baixo como a simples, não chega a ser tão alto como a dupla, entenderam? Então, a ressonância aqui influencia na força das ligações entre os átomos. E outra coisa que influencia, aqui essa imagem aqui mostra os exemplos da ligação simples, é mais fraca que dupla, é mais fraca que tripla, né? Mas outra coisa que influencia, aqui as ligações, tudo que eu já falei. Outra coisa que influencia é o seguinte, quando temos, deixa eu me achar aqui, não. Quando temos hidrogênio, quando temos átomos ligados com ele mesmo, me lembro se tem isso aqui. Aqui, ó. Quando temos átomos ligados com ele mesmo, outra coisa interessante não está aqui. Cadê? Aqui, eu posso pegar daqui, aliás, esse meu exemplo eu posso pegar daqui. Quando temos átomos ligados com ele mesmo, mas o átomo tem muito par de elétron que não está sendo usado, exemplo o flúor, que é o extremo aqui da natureza, flúor ligado com flúor, cada flúor vai ficar com 3 pares de elétrons, e esses pares de elétrons eles causam repulsão entre eles, e isso enfraquece a ligação. Então, a gente consegue perceber que flúor ligado com ele mesmo, além de ser uma ligação simples, o flúor ligado com ele mesmo tem muito par de elétron expulsando um átomo do outro. Então, essa ligação aqui é a mais fraca do mundo, flúor ligado com ele mesmo. Agora, se um átomo se liga com outro átomo e cada vez esses átomos têm menos pares de elétrons sobrando na camada de valência, isso faz com que, então, cada vez menos esses elétrons tentem expulsar um átomo do outro. Então, isso quer dizer que, por exemplo, o exemplo extremo que a gente tem seria flúor ligado com ele mesmo, que é o mais fraco que tem, mas aqui o hidrogênio ligado com ele mesmo, cada hidrogênio não tem nem par de elétron, né? Então, hidrogênio ligado com ele mesmo tem menos pares de elétron, não tem nenhum átomo vai ter par de elétron sobrando, e a energia de ligação é bem mais forte, né? A energia para dissociar, aliás, né? É bem mais forte, tá? Outra coisa que a gente vai ver aqui nessa parte aqui do livro é que o tamanho dos átomos, tá? Isso aqui está mais evidenciado nessas imagens aqui. Quando temos átomos grandes, os seus núcleos ficam mais distantes do par de elétron que é compartilhado, tá? Então, a gente pode ver nessas imagens aqui, ó, que o átomo de flúor, quanto mais para baixo aqui na tabela, maior são os átomos. Então, quando o hidrogênio se liga com o flúor, esses átomos estão mais pertinhos. Então, a energia para desmanchar essa ligação aqui é essa, 500. Já o cloro é maior que o flúor, então os átomos estão mais distantes. Então, o núcleo do cloro não consegue ficar tão perto desses elétrons que estão compartilhados. Então, para dissociar essa ligação, a gente gasta menos energia. E à medida que esse átomo aqui vai aumentando, ó, o bromo, o iodo, cada vez mais vai ficando mais fácil destruir a ligação entre os átomos, entenderam? Então, em outras palavras, o tamanho dos átomos influencia. Quanto maiores são os átomos onde ocorrem as ligações, mais fácil é destruir essa ligação. Aqui tem vários exemplos do hidrogênio ligado aos átomos, e vejam que à medida em que vai baixando na tabela, vai aumentando o tamanho dos átomos em que o hidrogênio se ligou, e vai ficando cada vez mais fácil destruir a ligação. Vocês podem ver que esses valores vão diminuindo. Então é bem legal esse exemplo aqui que tem no Atkins. Tá bem bonitinho aqui a imagem. Tá? Aqui então, depois no Atkins tem um comentário que é legal, eu vou fazer também esse mesmo comentário aqui, que aqui o Atkins dá o exemplo o ATP, que é a adenosina trifosfato, né? Essa molécula aqui, ela é uma molécula que existe dentro da nossa célula. E a molécula adenosina trifosfato, quando ela está com os 3 fosfatos dela, ela é uma molécula onde ela tem uma energia acumulada nela. Por quê? Porque depois, em um processo de hidrólise, a molécula de água consegue arrancar um fosfato, pela fragilidade que existe na ligação entre o fósforo e o oxigênio. E o processo de arrancar um fosfato da molécula adenosina trifosfato
esse processo libera energia. Tá? Acho que está até aqui a energia liberada. Ó. E esse processo de liberação de energia, essa energia ela é usada dentro da célula para fazer os processos celulares acontecerem. Então, não sei se vocês vão estudar isso, se o professor vai chegar lá nesse nível, né, com vocês, na disciplina de bioquímica, mas na disciplina de bioquímica, eu acho que sim, né, porque uma das coisas iniciais que a gente estuda são os processos chamados glicólise, que é um processo que acontece dentro da nossa célula. E o processo de glicólise, ele acontece quando a gente se alimenta. Quando a gente se alimenta, a gente ingere alimento, e lá no alimento tem açúcar. Mesmo que a gente se alimente com carboidrato, o carboidrato é uma sequência de moléculas de açúcar. Então a gente quebra esse carboidrato e não interessa, isso vai virar açúcar. E essas moléculas de açúcar, tá, elas vão fazendo processos de reação que a gente são chamados de glicólise. Na verdade, a glicólise é uma sequência de reação, é um ciclo de reações químicas, tá? É bem complexozinho isso. Mas durante esse ciclo de reações químicas, o que vai acontecendo durante o ciclo é que, nesse ciclo, a gente pega moléculas que seria o adenosina difosfato, que seria a molécula de adenosina trifosfato, depois que ela perdeu um fosfato e liberou energia, a gente pega moléculas desse tipo, adenosina difosfato, né, que é a molécula depois que ela liberou energia, e a gente carrega um fosfato na adenosina trifosfato. Então, em outras palavras, quando a gente se alimenta, a gente está repondo o fosfato que foi arrancado da molécula ATP. Então é isso, quando a gente come, a gente está carregando as nossas baterias. Essa molécula ADP é uma energia acumulada que a gente tem. Então, quando a gente come, a gente recarrega essas moléculas para ficar do jeito que está desenhado no livro, certo? E esse é o processo de glicólise. Ele acontece dentro do nosso organismo em um período razoável depois que a gente se alimentou. Se as distâncias entre as alimentações são mais longas, vai chegar um momento em que acabou o alimento que a gente ingeriu, não tem mais glicólise para fazer a glicólise, e aí o nosso organismo consegue fazer uma sequência de reação que é invertida. E a gente começa a fazer a reação de gliconeogênese. Isso não está escrito aqui no livro, tá? Só dando uma mini explicação para vocês aí. E esse processo de reação inversa, que é o inverso da glicólise, a gliconeogênese é fazer o que o Atkins está dizendo, pegar as moléculas de ADP, a água vai lá, hidrolisa e arranca fosfato, e isso libera energia. Então, o jeito que o nosso organismo consegue fazer para gerar energia mesmo sem a gente se alimentar é ficar fazendo a gliconeogênese. E a gliconeogênese começa pegando os ATP que a gente tem de reserva, e depois a reserva começa a vir das gorduras que a gente tem, e aí vai um monte de reação química. É muito interessante isso. Mas primeiro a gente sempre começa pelas duas mais fáceis, glicólise e gliconeogênese. E depois a gente vai adiante no estudo da bioquímica, né? E lembrando, é uma sequência de reação. Isso aqui está mostrando só a molécula do ATP. Na real é uma sequência. É um monte de moléculas que se transformam em outra, que se transformam em outra, em outra, em outra, em outra, em outra. Tem acho que umas 8 etapas por aí. 8 ou 10, sei lá. Eu não me lembro da cabeça, tá? Bom, vamos lá. Tô me espraiando com os outros aqui. E o que mais que a gente tem aqui que eu já não me lembro, tá? Bom, também outra coisa que tem aqui no livro é que as ligações, elas podem... Tem um comentário aqui no final, né, que é legal também. Acho que eu já fiz comentário, mas eu vou dizer de novo, né, que isso se enquadra aqui. Essas ligações químicas, né, a força de ligação, elas também sofrem a seguinte... Elas sofrem não, elas imprimem uma característica para a molécula, né, que é o seguinte: a ligação ela pode sofrer levemente um alongamento, é como se a ligação a gente tivesse uma distância fixa entre os átomos, mas se essa ligação receber uma energia menor do que a energia necessária para destruir a ligação, vai acontecer alguma coisa com essa ligação. E o que pode acontecer é sofrer um leve estiramento, é quase como se pegasse uma borracha e espichasse a borracha, os átomos podem ficar um pouquinho mais distantes, ou pode acontecer um leve encurtamento, entenderam? Então a gente chama esse processo de estiramento. É tu fornecer uma energia para a ligação entre os dois átomos e essa ligação sofrer um leve estiramento, aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, tá?
Esse processo acontece em ligações químicas quando essas ligações recebem energia na região do infravermelho, que é aquela região menos energética que a região do visível. Então, por exemplo, a região do visível já não faz mal para a gente, infravermelho menos mal faz ainda, porque é menos energético que a região do visível. E esse processo de irradiar a luz infravermelho em moléculas e observar se elas absorveram ou não aquela radiação infravermelho, ela consegue dizer para a gente a presença de alguns compostos que estão na nossa amostra lá. Ou seja, de outro jeito, a gente consegue identificar algumas ligações químicas que tem numa amostra, baseado se aquela amostra absorveu ou não determinadas faixas na região do infravermelho, tá? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês também aqui, que é bem simplório, é uma das partes da química analítica que é muito usado na orgânica. Por exemplo, a gente consegue identificar se o carbono está fazendo uma ligação dupla com oxigênio, se aquela ligação ali consegue absorver, aliás, radiação infravermelho num determinado comprimento de onda, do infravermelho. Então, se tu bota um líquido lá e aquele líquido absorve radiação naquele comprimento de onda de infravermelho, pode ter certeza que ali, dentro daquele líquido, tem carbono fazendo dupla com oxigênio. Aí, é claro, não te dá uma informação assim, dizer qual molécula que é, mas uma pista te dá, entenderam? E é esse procedimento de absorção de infravermelho, né, ele sempre dá pista aos químicos para depois, com uma somatória de várias pistas, um químico consegue chegar em saber qual estrutura tem ali na amostra. Tá? E agora, para a gente ir mais para a parte final aqui, o livro também fala sobre o comprimento das ligações. Só que aqui eu vou encurtar a conversa, porque é o seguinte, ó, tudo que eu já falei, por exemplo, eu já falei sobre as forças de ligações, né? Eu falei sobre ligação simples, dupla, tripla, falei da ressonância, falei do tamanho dos átomos. Todas essas coisas eu falei o que elas influenciam para aumentar as forças das ligações, né? Aumentar ou diminuir. Então, o que eu vou resumir para vocês aqui, que até eu acho que é bem óbvio, é o seguinte. Se vamos pegar, por exemplo, uma ligação simples e uma ligação dupla. Por que a ligação simples ela é mais fraca que a dupla? Porque a ligação dupla, os átomos estão mais perto um do outro. Então, tudo que a gente já estudou e viu que faz com que possa aumentar a força de ligação entre os átomos é porque está sendo diminuído a distância entre os átomos. Entenderam? Então, vocês podem pensar o seguinte, ó, tudo que a gente já estudou e viu que faz com que aumente uma força da ligação, podem ter certeza que essa mesma coisa fez aumentar a força da ligação, porque essa coisa, na verdade, fez diminuir a distância em que os átomos estavam ligados. Então, aqui eu já fui muito mais rápido que o Atkins aqui nesse ponto. Na verdade, vocês vão ver que o Atkins vai meio que explicar tudo de novo, mas leiam Atkins, tá? Aqui ele dá o exemplo do tamanho dos átomos, dá exemplo da ressonância, tudo isso. Mas eu posso resumir nisso então. Se vocês já estudaram todas as características que fazem aumentar as forças de ligação entre os átomos, essas mesmas características elas fazem diminuir a distância desses átomos. Porque, em tese, quanto mais perto estão esses átomos, é porque as forças de ligação são fortes. E se são fortes, a gente tem que gastar bastante energia para romper essa ligação. Certo, pessoal? Então, acho que... Só ter certeza aqui, mas né? Acho que eu não estou louco, né? Acho que acabou o capítulo mesmo, né? Tá aqui os exercícios, né? Então, agora, nosso próximo capítulo vai ser esse.